Olá, amigo internauta, seja bem-vindo a mais um programa Super FC pelo Mundo, o programa de futebol internacional aqui do Super FC e do portal O Tempo. Mais uma vez aqui comigo, Gabriel Pazini. Gabriel, seja bem-vindo a mais essa edição do programa. Quer mandar um abraço aos nossos amigos, espectadores e usuários da internet? Vamos lá. Muito obrigado, Frank. Olá, amigo internauta. Bem-vindo mais uma vez ao Super FC pelo Mundo. Isso aí, vamos um programa rápido e rasteiro, como é o futebol moderno, e vamos começar pela rodada da Premier League, o campeonato inglês de futebol. Tabela aí na tela, por favor. Tottenham e Chelsea fizeram o clássico londrino e empataram em 1-1. O Aston Villa derrotou o Manchester City por 3-2. O Manchester United foi surpreendido jogando em casa e perdeu por 2-1 para o West Bromwich. O Southampton ganhou de 2-0 do Crystal Palace jogando em casa. O líder Arsenal, jogando fora de casa, venceu o Swansea por 2-1. O Liverpool, também fora de casa, venceu por 3-1 a fraca equipe do Sunderland. E o Everton ganhou de 3-2 do Newcastle. Pazini, alguns resultados aqui surpreendentes na Premier League, né? Essa derrota do Manchester United, que conseguiu perder em casa para o West Bromwich, e também o Manchester City, tudo bem jogando fora de casa, mas perdendo por 3-2 para o Aston Villa. Suas considerações sobre o inglês, Pazini? A equipe do Manchester United tem seu pior começo de Premier League nos últimos 24 anos. Não começa bem, 12º lugar, muito mal no campeonato e não faz uma boa competição. O não fez um bom jogo, o West Bromwich Albion, que não vencia o Manchester United em Old Trafford desde 84, conseguiu uma boa vitória. O Manchester United é candidato ao título, sim, é claro, mas por esse começo ruim, deixando o Arsenal escapar lá na frente, Liverpool começa muito bem também, e o Manchester City e o Chelsea estão nas cabeças, não é um começo animador. A equipe do Manchester City não tem a desculpa do time reserva, porque muitos titulares atuaram, apesar do Davi Silva, do Agüero e do Jesus Navas de fora, e o time não fez uma boa partida, não vem bem como visitante nesse campeonato inglês e acabou merecendo a derrota também. Os dois times de Manchester não tiveram uma boa rodada no campeonato inglês. Pra mim esse resultado foi uma zebra. 84, cara, 84 foi o ano que eu nasci. Você vê que, quer dizer, não tem muito tempo não, viu? Tem. Mentira, cara, quase 30 anos que o Manchester United não venceu o Manchester lá em Old Trafford. Realmente esse novo treinador aí está com a corda, já está com a corda no pescoço com essa derrota, Pazini? Ainda bem que lá na Europa a filosofia é outra. A filosofia é diferente, né? O pessoal espera mais, né? O Ferguson mesmo ficou 3 anos sem ganhar nada até ganhar o primeiro título com o Manchester United. É diferente de lá, vão segurar a renda, até porque o Moyes não começa bem, mas é um bom técnico. Ok, passando então do campeonato inglês, indo para o campeonato alemão, a Bundesliga. Resultados na tela da Bundesliga: Borussia Dortmund goleou o Freiburg por 5-0, mais uma vitória do Borussia por goleada. O Bayern de Munique venceu apertado o bom time do Wolfsburg por 1-0. O Hoffenheim empatou em 3-3 com o Schalke 04. O Bayer Leverkusen venceu o Hannover por 2-0 e o Eintracht perdeu para o Stuttgart jogando em casa, foi goleado por 4-0. Pazini, Borussia Dortmund e Bayern de Munique sobrando na Bundesliga como na temporada passada, e deve ser assim até o fim do campeonato, né? São os dois melhores times da competição, favoritos a tudo na temporada. O Dortmund enfiando uma sacolada, 2 gols do Marco Reus, jogando muita bola, 2 gols do Lewandowski também, Mkhitaryan e Aubameyang jogando bem. Vitória fácil dos aurinegros, que dividem a liderança do alemão com o Bayern de Munique. O Bayern de Munique teve dificuldade para vencer o Wolfsburg, que jogou lá atrás na retranca, mas conseguiu uma boa vitória também, uma vitória por 1-0, poderia ter sido mais. O gol foi do Thomas Müller, que voltou ao time titular, entrando na vaga do Toni Kroos. É um Bayern de Munique que não convenceu, mas novamente aquela situação, precisa de tempo. Em algumas partidas vai jogar muito bem, como foi contra o Schalke 04, que goleou 4-0 fora de casa. Em outras vai cair um pouquinho, como foi nessa partida. O Wolfsburg é um dos times interessantes ali do futebol alemão, tem uma boa equipe para brigar lá em cima, mas é muito irregular, alguns problemas na escalação também, precisa de melhoras. E dois destaques finais ali para o Bayer Leverkusen, mais uma boa vitória, começa muito bem o time do Bayern, 1 ponto só do Borussia Dortmund e do Bayern de Munique, é a terceira força do futebol alemão. E por Stuttgart, mandou o Labadia, que a gente cornetou aqui milhões de vezes embora. O Thomas Schneider está muito bem por lá, 4 jogos de invencibilidade, chega no 6º lugar, zona de classificação à Liga Europa. Com certeza, Stuttgart e Leverkusen vão brigar para fazer um campeonato à parte, fazer realmente um campeonato alemão, que difere a parte de cima da tabela, da prateleira de cima, entre Borussia e Bayern de Munique,
e o Leverkusen, o Stuttgart e também colocaria o Schalke 04. Os três ali numa disputa para quem vai pegar a vaga para Champions, quem vai pegar a vaga para a Liga Europa, não é? Os dois primeiros, o Bayern e o Borussia. O Bayern Leverkusen, para mim, é a terceira força. E a última vaga na Champions League, as duas vagas ali da Liga Europa, com o Schalke, o Hannover, o próprio Stuttgart também, tem Borussia Mönchengladbach. Essas quatro equipes devem ficar na briga aí. Bacana, Pazini. Do alemão, nós vamos direto para o Campeonato Espanhol. Resultados aí na tela da rodada do Campeonato Espanhol. O Real Madrid foi surpreendido pelo Atlético de Madrid também no Clássico Espanhol e foi derrotado por 1-0 jogando em casa. O Barcelona, líder empatado com o Atlético de Madrid, mas que leva vantagem pelos saldos de gols, venceu o Almeria por 2-0. O Betis venceu o Villarreal por 1-0 e o Valência, jogando em casa também, ganhou do Rayo Vallecano por 1-0. Pazini, surpreendente esse começo do Atlético de Madrid, né, Pazini? Há muito tempo não vinha tão forte assim, uma série de vitórias e também ganhando o Real Madrid, uma coisa que uma vitória que não acontecia há 13 anos, não é? Pois é, no Campeonato Espanhol, sim, no Campeonato Espanhol. Na última temporada, ganhou lá a segunda vitória seguida do Atlético sobre o Real no Bernabéu, né? Fato bem interessante, a freguesia mudando de lado lá em Madrid. O Atlético de Madrid tem um time muito bom, isso a gente já vem comentando desde a última temporada, mas não se esperava que fosse estar lá em cima, brigando pelo título do Campeonato Espanhol, como está brigando. E começa muito bem o Atlético, começa liderando o campeonato ao lado do Barcelona, muito bem, e com o time todo funcionando de forma excelente, principalmente o Diego Costa, né? Marcou o gol da vitória do time sobre o Real Madrid no Clássico, chegou a 8 gols, é o artilheiro do Campeonato Espanhol, ao lado do Lionel Messi, né? Só que aí o Filipão prefere convocar o Pato do que o Diego Costa para a seleção brasileira. O Filipão e as suas convocações, igual o Henrique da Série B. Também não faz muito sentido. Vamos falar de futebol internacional que é melhor, senão ficar com raiva dessa Série B. E foi uma vitória justíssima do Atlético, né? Estabelecendo aí esse novo tabu e com um detalhe, né? O Atlético, além do bom time, esse começo animador, não perdeu para os grandes lá, os gigantes da Espanha nessa temporada. Venceu o Real e empatou os 2 jogos com o Barcelona pela Supercopa. Vai brigar pelo título. Parece que a gente vai ter, depois de muito tempo, 3 times brigando pelo título no Campeonato Espanhol. E o Real Madrid, além do Bale precisando entrar, do Ilarramendi também, o Di Maria sendo fundamental no time, a falta do Xabi Alonso, já está a 5 pontos do Atlético e do Barcelona. Já é uma diferença considerável lá na Espanha. Pazini, você disse sobre o Bayern de Munique que ainda não se encaixou, ainda não está jogando aquele futebol bonito. Você poderia aplicar essa mesma regra ao Barcelona do Tata Martino ou não? Dá para aplicar sim, né? É um Barcelona que a gente tem pegado no pé do Bayern de Munique, do Barça também, mas os dois times estão muito bem, né? Estão invictos na Liga, o Barcelona com 100%, lidera o campeonato. Estão bem, né? Mas é porque não estão jogando tudo que podem. O Barcelona no meio de semana deu um show para cima da Real Sociedad, fez um 4-0, o Neymar meteu o gol e deu assistência, deu um belo chapéu também, o Messi jogando muita bola, o time atropelou a Real Sociedad. No fim de semana fez um jogo mais ou menos contra o Almeria. E é por conta disso, precisa de mais tempo. Não vai ser todo jogo que o Barcelona vai arrebentar e vai ter essa variação aí. Um jogo jogando muita bola, outro jogo mais ou menos, porque está passando por uma mudança. Um Barcelona que mantém aquele estilo tradicional, mas que é mais incisivo, dá chutão quando precisa, é mais explosivo quando é necessário também. Então é um Barcelona um pouco diferente das últimas temporadas com o Tata Martino. Apesar disso, está bem e tem com o Tata Martino o melhor começo de um campeonato espanhol na história do Barcelona, com as 7 vitórias consecutivas nas primeiras rodadas. Nem o Pep Guardiola e o Tito Villanueva conseguiram isso com o Barça. O Barça começa bem a temporada, apesar dessa situação aí de um novo estilo adaptado ao velho do Tata Martino. Ok, essas foram as informações do Campeonato Espanhol e agora vamos para o Campeonato da Terra da Massa, Terra da Pasta, o Campeonato Italiano. Aproveitando o espaço, um abraço para o pessoal da província de Salerno. Essa semana eu passo lá para comer aquele espaguete que eu adoro. Vamos aí ao resultado na tela. A Roma goleou o Bolonha por 5-0 jogando em casa. A Juventus visitou o Torino e saiu vitoriosa por 1-0. O Napoli, um dos favoritos do campeonato, venceu o Genoa por 2-0. O Milan, no clássico contra o Sampdoria, venceu por 1-0. O Cagliari empatou em 1-1 com a Inter e a Fiorentina empatou o clássico com o Parma por 2-2. Pazini. A Roma também dando um show, metendo gol, goleando pra caramba no campeonato italiano. O Napoli também mais uma vitória importante, uma das favoritas a conquistar o escudo do Cálcio. Quais as suas outras considerações, menino Pazini?
A equipe da Roma é impressionante, né? A Roma liderando o campeonato com o melhor ataque, a melhor defesa, 100% de aproveitamento. Parece ser com o time aqui do Brasil, hein? Melhor ataque, melhor defesa, melhor visitante, melhor atacante, mas vamos voltar pro italiano. O time da Roma surpreende, né? Não se esperava tanto assim. Contratou bem, é verdade, fez um bom mercado na janela de transferências, mas não se esperava a liderança do campeonato italiano, um campeonato tão bom quanto faz. Mas tem aquele porém, né? Um time que está jogando muita bola, tem meio campo e ataque bem interessante, mas ainda não enfrentou grandes equipes, com exceção da Lazio no Clássico. Ainda precisa pegar uma Juventus, um Napoli, Inter de Milão, para ver se dá mesmo para confiar na Roma para essa temporada. A equipe da Juventus, numa outra partida, venceu o Torino no Clássico mais uma vez, a relação de freguesia. Pogba foi o destaque do jogo, marcando um gol. O Milan, sem Balotelli, sem El Shaarawy, sem Montolivo, sem Kaká, sem todos os grandes jogadores, conseguiu uma vitória apertada com o gol do Birsa. O Robinho deu passe, mas perdeu um gol incrível. O Robinho, altos e baixos lá no Milan, para variar. E o Napoli provando, né, numa outra partida que merece destaque, provando que tem um elenco realmente mais forte do que nas últimas temporadas. Poupou muita gente para a Champions League, no meio da semana pega o Arsenal num dos jogaços da rodada, e mesmo poupando tanta gente assim, teve o Pandev no time titular, e o Pandev marcou 2 gols, foi o destaque da vitória do Napoli, que começa lá encostando na Roma, assim como a Juventus também. Pois bem, após as emoções do campeonato italiano, em homenagem ao meu amigo Fernando Almeida, que está de férias aí pelo mundo, vamos ao campeonato francês. Resultados na tela do campeonato francês: Reims e Mônaco empataram em 1-1 e o todo-poderoso magnata cheio do dinheiro PSG venceu Toulouse por 2-0 Pazini. PSG com dinheiro ninguém segura, né? Apesar do Mônaco ter investido bastante esse ano, até que as peças se encaixam, o futebol vai saindo, o PSG deve dominar com facilidade esse campeonato francês, não é? Tem mais time e mais elenco do que o Mônaco, do que o Olympique de Marseille, é o grande favorito. Encostou agora com o Mônaco, os dois lideram o campeonato francês com o mesmo número de pontos, são os dois únicos invictos da competição. PSG teve mais um gol do brasileiro Marquinhos, está muito bem na zaga do time, é um baita de um jovem jogador, e o Cavani marcou o gol também. O Lucas foi titular, o PSG poupou muitos titulares do seu time visando também a Champions League, e o Lucas mostrou de novo por que é reserva do PSG. Teve mais uma atuação apagada. Do lado do Mônaco, primeira vez que o Falcão Garcia e o Rivière não marcam um gol pela equipe. Quem marcou foi o João Moutinho. Só que o Mônaco paga novamente pelo Ranieri, né? Mais um tropeço bobo do Mônaco, porque o seu treinador não colocou James Rodrigues, não colocou Toulalan, nem Kondogbia no meio-campo. Os três fizeram falta. O terceiro colocado é o tradicional Olympique de Marseille, está um pontinho só dos 2 milionários do futebol francês. É, pra ver que dinheiro não é tudo nesse mundo do futebol, né? Ou nem sempre. Passando agora para o campeonato holandês, resultado na tela, grande Fausto. O AZ Alkmaar venceu o clássico nacional contra o PSV por 2-1 Pazini. Eu não sei nada que rolou nesse jogo, mas eu sei que você sabe e vai contar para os nossos amigos internautas. Foi uma vitória justíssima do AZ Alkmaar em um dos clássicos do futebol holandês. Foi um jogo que embolou o campeonato de vez. O Twente e o Heerenveen empataram com o PSV na liderança da competição e o Ajax encostou, venceu seu jogo com facilidade, está a 1 ponto só dos 3 líderes. Aquela situação que já comentamos aqui, nessa temporada não tem um grande favorito no futebol holandês. Apesar do Ajax ser tricampeão, perdeu o Eriksen, tem outras boas peças, mas perdeu o craque, e o PSV perdeu muitos jogadores, apesar de ter se reforçado bem. E o detalhe é que o técnico do AZ Alkmaar, mesmo vencendo o clássico, foi demitido. A diretoria falou que tinha uma falta de química entre ele, os jogadores e a comissão técnica. E aí ele perdeu o cargo, estava lá desde 2010, ganhou a Copa da Holanda, mesmo assim pegou o boné dele. O último destaque é o Lucas Piazon, brasileiro emprestado pelo Chelsea ao Vitesse, marcou o gol da vitória do time, que assim como o Ajax está só a 1 ponto dos líderes, o Piazon está muito bem por lá. Bacana, esse pessoal da diretoria aí do AZ Alkmaar deve ter fumado aquelas coisas que pode na Holanda, depois do jogo, aí eu vou te falar, viu? Mas passando da terra do fuminho, vou pra terra da vodka. Futebol da terra da bola laranja, onde neva muito. O campeonato russo teve clássico esse fim de semana, o Zenit. Coloca na tela aí, Faustão. O Zenit venceu o Spartak Moscou por 4-2. Quem gosta de futebol russo, gosta de acordar cedo no fim de semana, sábado e domingo de manhãzinha, é hora de acompanhar futebol russo. Eu tive
a oportunidade de ver um pouquinho dessa partida. Pazini, foi muito bacana esse jogo, né, velho? Foi um jogo muito bom entre o Zenit e o Spartak de Moscou, uma vitória justa do Zenit, com o Hulk jogando muito bem, né? Sim, o Hulk realmente tem os torcedores talvez não entendem o posicionamento do Hulk na seleção, a importância dele. Ele taticamente no Zenit, ele é mais importante na seleção do que na seleção. Ele finaliza mais, dá mais passe, mas ele também é importante na seleção, cara. Eu gosto muito do futebol do Hulk e nesse jogo ele matou a pau. Matou a pau, marcou gol, deu 2 assistências e na seleção ele é importante taticamente principalmente, né? Que ele joga ali pela meia direita ajudando Sim. muito na marcação. No Zenit ele tem mais liberdade, como você bem comentou. O Zenit do Hulk, também do Dani, meia português que foi outro destaque do jogo, marcou gol e deu assistência, é o líder do campeonato russo, tem 3 pontos de vantagem para o próprio Spartak Moscou e também para o Lokomotiv. O CSKA, que é outro grande favorito, tem um bom time, muitos bons jogadores, já citamos muitas vezes aqui, caiu de produção, vem de 3 derrotas seguidas no campeonato russo, agora fica a 5 pontos do Zenit e dos outros líderes. O CSKA não passa por um bom momento, o Zenit com um baita time, para mim o melhor do país, vai liderando a Rússia. Pois bem, esse foi mais um Super FC pelo Mundo, o seu programa de futebol internacional aqui do Super FC. Pazini, muito obrigado por mais um programa, parceiro, por trazer seu conhecimento, seu vasto intelectual do futebol internacional, meu amigo. Valeu, Frank, obrigado. Obrigado, amigo internauta, mais uma vez com a gente. Pois bem, agradeço você que acompanhou até agora e nos vemos num próximo programa. Muito obrigado, aquele abraço, tchau.